Tudo certo, pessoal? Nós vamos começar agora aqui a nossa continuação de magnetismo. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o processo de imantação, né? Então, dando prosseguimento aí. Vou relembrar um pouquinho aí da aula passada. Aula passada a gente viu toda a parte introdutória de magnetismo ali, o conceito de magnetismo, né? O ferromagnetismo, a gente está estudando ferromagnetismo. Existem ainda duas outras classificações, que é o diamagnetismo e o paramagnetismo. A gente vai falar um pouquinho mais no final, mas é o ferromagnetismo onde a gente tem os efeitos magnéticos, né, em metais, os efeitos magnéticos mais aplicáveis, né, de uso tecnológico, tá, os ímãs, né, então, mas assim, a princípio eu posso imantar até mesmo a água, tá, então eu posso fazer com que a água tenha um campo magnético, eu posso, mas eu precisaria aplicar campos, né, de várias centenas de Tesla, tá, então teria campos muito intensos. Eu posso imantar, né, temporariamente, obviamente até água, né, eu chamo isso de diamagnetismo, tá? Então todo átomo assim, ele pode, né, manifestar pouquinho de efeito magnético, né? Mas quem pronuncia, quem tem, né, efeito, né, magnético pronunciado, né, que demonstra campo magnético pronunciado, são os átomos ferromagnéticos, no caso o níquel, o cobalto e o ferro. Tanto é que todo ímã é composto de níquel, cobalto, ferro, ou uma composição, né, uma liga que contenha um ou dois ou três desses elementos químicos aí. Tá? Como é que acontece o fenômeno de imantação, pessoal? O que é imantação? Quem viu aquele videozinho lá do Manual do Mundo, né, observou que os ímãs são peças metálicas, né, são perfis metálicos de vários formatos, em barra, em cubo, em anel, né, em esfera, dependendo da aplicação que se quer, né, a gente pode ter ímãs de vários formatos, né, e campos magnéticos de várias intensidades. Aí os campos magnéticos de várias intensidades depende do ímã, né? Eu tenho ímãs magnéticos com campo magnético intenso, mas o ponto de Curie, né, a temperatura máxima ali é mais baixa. Eu tenho ímãs com campos magnéticos mais intensos e que trabalham em temperaturas altas, né? Então observe que o ímã, né, é algo que não deve trabalhar em temperatura muito elevada, tá? Mas existe algumas ligas, né, eu não sei precisar agora, não me lembro, mas existem algumas ligas que conseguem, né, serem utilizadas, né, como ímãs em alta temperatura. Se eu quiser um ímã barato com campo magnético fraco, né, eu uso, por exemplo, um ímã de ferrite. Se eu quiser um ímã com um campo magnético um pouco mais intenso, né, para aplicações um pouco mais refinadas, eu uso um ímã aí de, né, cobalto samário, né, ou até mesmo um ímã, né, de neodímio, né. Neodímio, né, é o ferro-boro lá. Então, né, aquele videozinho lá do Manual do Mundo explica bem certinho, né, como é que for tudo. E tem um equipamento, né, então os ímãs artificiais eles não nascem ímãs, né, a gente não cata na natureza, né, por exemplo, um ímã de neodímio que tu compra lá no YouTube, no Mercado Livre, ele, né, não é catado da natureza, não vai alguém lá e corta um mineral de neodímio, né, não. São peças, né, são ligas metálicas, né, compostos metálicos. A gente vai ver que na verdade, a estrutura deles é uma espécie de pó prensado. Se tu quebrar um ímã, tu vai ver que ele tem um aspecto mesmo de pó prensado, né, a gente chama, ele é um compósito, né. Aquelas peças lá elas precisam ser posteriormente imantadas, né, então uma empresa que fabrica ímãs, ela recebe as barras, né, compra as barras não imantadas e aplica uma magnetizadora, que é um equipamento, né, elétrico, né, que gera um campo magnético de alta potência. E esses ímãs, né, esses metais, né, esses perfis metálicos que são conformados, né, que são produzidos para serem ímãs, né, eles conseguem manter o campo magnético permanente, ou seja, o campo magnético não se reduz a zero, né, não enfraquece e desaparece depois que é retirado do campo, né. Por exemplo, se eu encostar um ímã, pego um ímã e encosto na porta de uma geladeira, por que o ímã gruda na porta da geladeira? Ele gruda na porta da geladeira porque aquele ímã imanta aquela região, né, magnetiza aquela região da porta onde o ímã está se aproximando e forma, né, norte e sul, o ímã gruda ali. Só que depois tu retira o ímã, aqueles, né, os átomos da parte metálica da porta da geladeira onde o ímã estava em contato,
eles novamente se desorientam todos ali e o magnetismo acaba, tá? Então não é toda substância metálica que tem ferro que vai virar um ímã permanente. Tem isso também, tá? Então a gente vai nesse quadro aqui, pessoal. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui um pedaço de metal que vai formar um ímã, tá? Então, por exemplo, aqui, seja esse pedaço de metal ímã ou não, tá? Ele está no meio de um polo norte, no meio de um polo sul. Então vamos supor que esse norte e sul aqui, né, sejam dois ímãs que formam a minha magnetizadora. Pelo amor de Deus, não é dois monopolos magnéticos, tá? Suponho que aqui para o outro lado tem o norte, aqui para baixo tem o sul, tá? Mas enfim, tem o norte, tem o sul. Ou isso aqui seja um ímã em U, não sei. Mas enfim, vai ser formado um campo magnético uniforme, né, cujas linhas de indução saem do norte e entram para o sul. Assim, pessoal, se eu pegar um pedaço metálico que contém ferro, por exemplo, vou pegar um ímã mesmo, né? Aquela estrutura ali ela é formada de pequenos grãos, né, pequenas unidades magnéticas que a gente chama de domínio magnético. Tá? Então, por exemplo, no ímã, o que seria um domínio magnético? É um ímã microscópico, é um grão, tá? Um grãozinho, é um grão metálico, a gente chama o grão metálico cristalito. Tá? Nesses grãozinhos aí, os átomos estão com campo magnético alinhado. Então você imagina aqui, ó, vamos supor que isso aqui seja um pedacinho de metal. Cada região dessa aqui, pessoal, ó, deixa eu chamar a minha caneta. Aqui carregou. Cada região dessa aqui, ó, tem uma região aqui. Tá vendo que tá divididinho? Tá? Essa região aqui eu chamo de domínio magnético, né, do meu material. Tá? Pode ver que essas setinhas aqui ó, representam os átomos, é o campo magnético do átomo. Digamos que aqui eu tenho um átomo de ferro, aqui eu tenho um átomo de ferro, tenho um átomo de ferro. Observa que todos os átomos aqui, ó, né, estão alinhados, os seus campos magnéticos estão alinhados. Então isso aqui gera um campo magnético, né, gera um campo magnético global aqui, norte, né, em cima e sul embaixo. Porque soma, né, esses campos magnéticos aqui, né, desse átomo, desse, se soma, né? Então estou me referindo a essa área aqui, né? Então, só que observe o seguinte, só que aqui ó, o campo magnético total está para cá, o campo magnético total para cá. Esses campos magnéticos dos domínios magnéticos estão desalinhados, ó. Tá? Então, olha só, não dá para somar direito, se cancela tudo, porque um vai para um lado, outro vai para o outro, né? Então, eu estou supondo ainda que ainda o campo magnético aqui não existe, tá, pessoal? É um pedaço de metal, um pedaço de ímã que ainda não está imantado. Por ele estar imantado não quer dizer que não tenha campo magnético ali, já tem. Tá? Eu tenho ali, como eu te falei, os grãos daquele pedaço de metal que compõe um ímã formam o que a gente chama de domínio magnético. São ímãs microscópicos. Então um ímã ou um metal qualquer, ferromagnético, ele é formado por regiõezinhas de campo magnético organizado, regiõezinhas onde tem grupos de átomos que estão alinhados. Então aqui eu tenho uma região que tem um grupo de átomos com campos magnéticos alinhados. O que eu quero dizer campo magnético alinhado? Todos os nortes estão para cima e todos os sul estão para baixo. É como se fossem ponteirinhos de bússola, como se fosse um monte de bússola com os ponteirinhos paralelos, um do ladinho do outro certinho, tudo apontando no mesmo sentido. Tá? Aqui eu tenho o domínio magnético que está tudo para lá. Deixa eu voltar ao meu ponteiro. Eu tenho um domínio magnético onde os átomos estão todos, né, campo magnético para baixo, campo magnético para cima. Aqui está para cima, né, aqui está para o lado. Então, qual é o campo magnético total disso aqui agora? Não é nada, é zero, porque tá se cancelando, tá? Deve ter um campo magnético muito fraco, tá? O que eu preciso fazer para tornar esse pedaço de metal um ímã? Seja ele um pedaço de metal comum ou seja um ímã. Se for um pedaço de metal fabricado para ser um ímã, né, esses cristalzinhos eles se movimentam mais, eles conseguem se alinhar de forma mais de uma forma mais fácil, tá? Não é que de forma mais fácil, né? Para eu tornar na verdade para me tornar para me pegar um pedaço de metal e tornar ele um ímã permanente, eu tenho que submeter ele a um campo magnético muito forte, tá? E, por exemplo, quando eu pego um ímã e encosto na porta da geladeira, ali ele gruda, aquela região da porta da geladeira não vai se tornar um ímã, até porque, né, o magnetismo de um ímã em barra, ele não é forte o suficiente para orientar, né, os domínios magnéticos daquela parte metálica ali da porta, tá?
Então eu tenho aqui, né, um pedacinho de metal, tá? Ou um ímã, né, um pedaço de metal que vai se tornar um ímã, sei lá, um pedacinho de ferrita mesmo, né, que é um óxido de ferro, que é aqueles ímãzinho vagabundo lá de alto-falante, tem imã de pastilhinha, imã de geladeira, né, aquele papel, né, é o imã mais baratinho, né, depois tu tem os imãs mais caros lá, que são o próprio neodímio, né, que é o queridinho dos que gostam de fazer experiência com magnetismo, né, cobalto ferro boro, né, o alnico, né, eu esqueço, sempre me embaralho com o nome dos ímãs lá, né, mas tem várias composições, dá uma olhadinha depois no material ali, tá? Então, né, eu tenho aqui os domínios, né, essa barra metálica aqui, essa amostra, esse pedacinho de metal tem um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 domínios magnéticos, né? É óbvio que num pedaço de metal, né, tem milhões e milhões e trilhões ali né? E só que está tudo desorientado, né? Nesse cristalitinho aqui, nesse domínio magnético, os átomos estão criando campos magnéticos alinhados, né? Então eu tenho esse grupinho aqui que está alinhado, só que eu tenho esse grupinho aqui que está alinhado para o lado, né? Esse domínio magnético está alinhado para o lado, esse domínio magnético está alinhado aqui, né? Para diagonal, né? Ó, esse campo magnético meio que já cancela esse. Então, se eu somar tudo, como eles não apontam para o mesmo sentido, né? Não vai dar um campo forte, ó, vai dar um campo muito fraco, né? Ou pode até se cancelar tudo mesmo, né? Imagina, milhões de domínios, cada um apontando para um lado diferente, vai somar, vai cancelar tudo, tá? Ou seja, o campo magnético ele pode, né, pode se somar ali, então um campo magnético vai anular o outro. Ou seja, vai ter um campo magnético ali dentro, um e mim interagindo, né? Cada domínio magnético vai interagir com o outro ali do ladinho, mas não vai sobrar campo magnético para, né, para ir lá para fora. Vai ter campos magnéticos ali se atraindo, se repelindo, de tal forma que somando esses campinhos magnéticos pequenininhos não dá um campo magnético grande para tornar isso aí um ímã. Agora, se eu botar essa estrutura aqui, pessoal, se eu meter isso aí num campo magnético intenso, né, agora eu vou ligar esses dois ímãs aqui, ó, essa aqui é a minha magnetizadora. Eu vou ligar esses dois ímãs. E a hora que eu ligar, ele vai gerar um campo magnético forte. E o que vai fazer com os átomos de todos esses domínios? Vai alinhar. Olha a mágica agora. Pá, olha o que aconteceu. Tá vendo? Esse campo magnético é como se botasse um monte de bússola, né? Um monte de bússola, milhares de bússolas num campo magnético uniforme. Os ponteirinhos vão ficar tudo apontando na mesma direção, tudo para cima, tudo para baixo. Né? Então pensa isso aqui, pensa como um átomozinho como sendo uma bússolazinha, né? Um campo magnético, uma bússolazinha, ponteirinho de bússola. Olha o que aconteceu. Deixa eu voltar lá, né? Agora eu não sei se eu consigo voltar também, né? Então aqui o campo magnético está desligado, os domínios, né, estão produzindo campos magnéticos, mas esses campos magnéticos, se eu somar os campos magnéticos de todos os domínios, dá um campo magnético baixo ou zero, porque cada um aponta para um lado, né? Então dá um campo magnético todo desorientado, né? Então não tem um norte, não tem um sul, tá? Agora se eu ligar esse ímã aqui e criar um campo magnético bem intenso, bem grandão, de vários teslas, como é feito lá na produção do ímã, na magnetizadora, esse campo magnético intenso, ele vai fazer o que? Ele vai forçar os átomos, ele vai forçar os domínios, na verdade não são os átomos, são os domínios, né, a virar, a se reposicionar de tal forma que cada domínio vai ter um campinho magnético alinhado com o outro, do ladinho certinho. Então é isso, ó. Ó, eu vou ligar aqui a minha magnetizadora, eu vou apertar o meu clique e pá. Ó, campo magnético Bzão intenso, linhas de indução sem norte para o sul. Essas linhas fazem o que? Fazem os cristalitos, os domínios magnéticos se orientar com este campo magnético externo aqui, ó. E agora se eu desligasse, pessoal, se eu desligar esse campo, né, ele permanece. Agora ele vira um ímã, porque olha só, tá tudo apontando para cima. Então tem um norte grandão aqui e tem um sul grandão aqui, né? Então por isso, né, então olha interessante, né? Então formou aqui, é o que eu vou ter o norte magnético de cima, e aqui eu vou ter, né, desculpa, aqui eu vou ter o norte, aqui eu vou ter o sul. Ele vai grudar na parte de cima e vai grudar aqui embaixo. Ou seja, ele vai ficar boiando aqui no meio, né? Para um lado puxa, para o outro lado repele, né? E vai, né, para aqui puxa e aqui puxa, né?
Você lembra que ó, as linhas aqui, as setinhas estão para cima, significa que o campo magnético está saindo. Como é que vai ficar um campo magnético agora desse meu ímãzinho aqui, né? Vai ficar assim, né? Sim, né? Linhas de indução saem por cima e entra tudo por baixo. Ó. Como a gente viu que é um ímã, né? Ó, tá vendo? Ó? Setinhas todas para cima, saindo, setinha para baixo entrando. Então aqui nesse meu ímãzão aqui é o meu sul magnético e aqui meu norte magnético. Ou seja, eu transformei essa barra num ímã porque eu alinhei os domínios magnéticos. Os domínios estão, né, todos apontando, os campos magnéticos dos domínios magnéticos estão apontando tudo para cima. Ou seja, os nortes dos domínios magnéticos estão todos apontando para cima. Então agora na parte de cima aqui do átomo eu tenho um campo grandão, né? Eu tenho bem definido agora o norte, porque todas as linhas, né, tá tudo saindo aqui, ó. Ó, todas as setas estão saindo, né? Eu tenho norte aqui embaixo, eu tenho sul aqui embaixo. Antes eu não tinha nada disso, né, pessoal? Ui, meu Deus do céu, já. Deixa eu manter, né? Deixa eu voltar ali que eu saí fora e me perdi. Bom, vamos lá. No slide atual. Né? Antes eu não tinha o norte aqui em cima nem o sul, porque ó, aqui eu teria um norte e um sul aqui, eu teria um norte e um sul aqui, né? Deixa eu só apagar aqui, marca texto, caneta, borracha, bastante de ponteiro, apontador laser, né? Sempre que cargas d'água, a borracha sumiu, deixa pra lá. Então, eu tinha, né, pegando esse domínio magnético, eu tinha o norte aqui e o sul aqui. Esse domínio magnético tinha o norte aqui e o sul aqui. Aqui eu tinha o norte, aqui eu tinha o sul. Né? Então, linha de indução saindo pelo norte e entrando no sul. Aqui eu tinha o norte, aqui eu tinha o sul. Uma porrada de ímã, tudo desalinhado. Então o campo magnético aí ia ser, né, total, né, o campo magnético geral de cima ia ser nada, zero, né? Mas quando eu boto esse pedaço de metal num campo magnético muito intenso, as linhas de indução desse campo magnético externo intenso fazem, né, esses cristalzinhos, né, esses domínios magnéticos se alinharem agora, né? Todos os átomos estão alinhados, todos os átomos estão gerando, né, um norte magnético para cima e um sul magnético embaixo. Então, somando tudo, os campos magnéticos, né, dos domínios magnéticos alinhados, eu vou ter agora uma peça metálica que gera um campo norte em cima, sul embaixo. Então esse é o processo de magnetização, pessoal, tá? E depois, quem não entendeu, dá mais um toque aí, tá? Então aqui eu acabei mantendo, depois eu tenho que tirar isso aqui, tá? Mas é isso. Então agora aqui, se eu desligar esse campo, né, eu não fiz a animação aqui, mas se eu tirar essas linhas de indução agora aqui, ou se eu desligar esse campo magnético, tá? Pronto, aí eu não, esse ímã, né, esses domínios vão continuar alinhados e eu vou ter um ímã permanente, tá? Agora, claro, se fosse um campo magnético bem fraquinho, eu ia alinhar parcialmente esses domínios aqui, depois que eu desligasse o campo, eles já iam retornar tudo à posição inicial, ia desalinhar tudo de novo e o campo ia desaparecer. Não desaparece tão rápido assim, né? A gente tem um fenômeno chamado estérese magnética, que o campo magnético nunca cai a zero instantaneamente, ele vai decaindo suavemente, tá? Então, quando eu encosto um ímã no metal, né, encosto um ímã num prego, deixa um tempinho, o prego ele fica um tempinho magnetizado ali, mas depois esse magnetismo ele vai, né, sumindo aos pouquinhos, tá? Pode ser que ele fique um tempão magnetizado, mas esse magnetismo ele vai, né, perdendo. Por quê? Porque ali os domínios magnéticos do metal, né, do ferro que constitui o prego, daquele metal ali, eles vão aos pouquinhos se desalinhando, se desarrumando e o campo magnético total, né, vai sumindo. Tá? Então é isso. Agora no ímã permanente não. Quando eu fabrico um ímã permanente, né, a peça de ímã eu jogo num campo lá brutal, né? O campo magnético magnetizador é vários teslas lá, né? E isso faz com que os domínios magnéticos se alinhem de forma permanente, tá? E eu desligando o campo magnético, aquele magnético fica preso lá, porque os domínios não conseguem mais voltar para a posição inicial e
desorientar o campo. Aí o campo fica orientado permanentemente, tá? Então, pessoal, esse aqui é o primeiro videozinho, né, do processo de magnetização. Como é que eu magnetizo, né? Como é que eu formo um ímã, tá? É alinhando os domínios magnéticos, é alinhando os ímãs microscópicos que compõem um pedaço de metal. Esses ímãs microscópicos, por sua vez, são formados por vários átomozinhos que têm campo magnético alinhado, tá? Tenta entender isso aí. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo ali.